Olá, meu nome é João Pedro. Hoje nós vamos resolver duas derivadas. A primeira derivada, y igual ao cosseno de 3x² mais 2x mais 5. E a segunda, a gente vai resolver essa derivada aqui, y igual a e na cosseno de x². Vamos para a primeira, para y igual ao cosseno de 3x² mais 2x mais 5. Analisando essa nossa função, a gente tem que aqui a gente tem um cosseno de alguma coisa e aqui a gente tem alguma coisa. A gente pode chamar essa alguma coisa aqui de u, para facilitar a nossa derivada. E isso aqui, esse cosseno de alguma coisa, chamar de cosseno de u. Então, para resolver essa derivada, a gente pode derivar pela regra da cadeia. O que a regra da cadeia nos diz? Essa é uma das regrinhas que a gente utiliza para fazer derivadas de uma forma mais simplificada, né? E ela diz que o y', ou seja, a derivada disso aqui, vai ser o f de linha de u vezes o u'. Esse cosseno de u, a gente pode chamar ele do nosso f de u, né? F de u igual ao cosseno de u. Beleza. Então, vamos primeiro encontrar o nosso f de u, né? Vamos chamar o cosseno de y sendo o cosseno de u, por exemplo. O nosso y', ele vai ser menos seno de u. Né? A gente vê nas tabelinhas de derivadas que a derivada do cosseno é menos seno de alguma coisa. Beleza. Vamos agora para o nosso u. Nosso u vale 3x² mais 2x mais 5. O nosso u', derivando isso aqui, pela regra do tombo, né? Se a gente utilizar os métodos mais simplificados, a gente vai ter que o nosso u', a derivada na nossa u, vai ser 6x mais 2 mais 0. Né? A gente vai ter isso aqui. Então, juntando isso aqui tudo, multiplicando nosso y' vezes nosso u', ou nosso f de u, chamando isso aqui de f de u, e chamando isso aqui de u, né? A gente vai ter que a nossa derivada da nossa função inicial vai ser menos seno de u vezes 6x mais 2. Inclusive, isso aqui tem que estar entre parênteses, né? A gente está multiplicando todo o u. Né? Isso aqui também entre parênteses. Logo, a nossa derivada vai ser y igual a menos seno de 3x² mais 2x mais 5 vezes 6x mais 2. Partindo para a nossa segunda função, que a gente vai ter aqui e cosseno de x², a gente resolve também pela mesma regra da cadeia. Que o nosso y' vai ser o nosso f de u vezes o nosso u'. Nesse caso aqui, o nosso f de u vai ser igual ao e na u, e o nosso u é igual ao cosseno de x². E nessa aqui vai acontecer uma coisa interessante que nós vamos ver a seguir. Primeiramente, vamos começar trabalhando pelo e, né? Pelo nosso f de u, chamando aqui ele de y, né? Mas é o nosso f de u. A derivada de e, não, alguma coisa, é sempre e na alguma coisa, né? Agora, partindo para o nosso u vale cosseno de x². Derivando u, ou seja, nosso u', a gente vai ter uma situação interessante. Aqui já está o nosso resultado, né? Mas como que a gente chega nesse resultado? Também resolvendo isso aqui pela regra da cadeia. Ou seja, a gente vai usar duas vezes aqui a regra da cadeia. A gente vai chamar aqui o nosso cosseno de x² de f de x, né? Igual ao cosseno de x². Vamos chamar de y o cosseno de u e u chamar de x². Derivando o y, a gente vai ter menos seno de u. E derivando u, a gente vai ter 2x, né? A derivada de x² é 2x, a gente utiliza a regra do tombo. E aqui a gente utiliza as tabelinhas de derivadas. Então, a gente sabe que a nossa derivada de f de linha de x vai ser igual a y' vezes o u'. Ou seja, vai ser menos seno de x², nosso u aqui vale x², então menos seno de x² vezes os 2x. A gente volta lá para a nossa derivada inicial e agora a gente consegue resolver isso aqui, unindo isso aqui tudo.
que a nossa f' de x vai ser igual ao nosso y' vezes o nosso u'. Ou seja, a gente vai ter e na u, ou seja, e na cosseno de x ao quadrado, vezes seno de x ao quadrado vezes 2x.